Olá, minha irmã, meu irmão. Nós hoje damos continuidade à série de formações sobre a Eucaristia, tendo em vista a celebração do Congresso Eucarístico Nacional, que se dará em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, no mês de novembro deste ano de 2022. A fim de aumentar em nós o conhecimento e o amor à Eucaristia, nós estamos aprofundando um pouco o que nos fala a Igreja, no Catecismo e nos seus outros documentos, sobre esse grande sacramento, o sacramento dos sacramentos, fonte e ápice da vida cristã. Dando sequência àquilo que nos apresenta o Catecismo, nós vamos falar hoje exatamente sobre a sequência da celebração eucarística. Como nós vimos no último encontro, São Justino apresenta, numa carta ao imperador Antonino Pio, a descrição bem detalhada da celebração eucarística, e vemos que ela é muito próxima, é igualzinho àquilo que nós fazemos hoje, em 2022. Portanto, vamos às vezes destacar as palavras do próprio São Justino para localizar na missa que nós celebramos todos os dias aquilo que ele está falando lá, no ano de 155 depois de Cristo. São Justino começa dizendo que todos se reúnem no dia chamado do Sol. Então, todos se reúnem. É assim que começa toda a celebração eucarística. Todos se reúnem. É importante dizer que toda a missa é um ato do Cristo total. E, portanto, não importa se estão presentes 100 pessoas, 100.000 pessoas, ou uma pessoa só, ou só o padre. Então, a missa é sempre um ato do Cristo total. E ali, por ser uma oração pública, sempre nós podemos dizer que em toda missa, todos se reúnem, estão todos reunidos no mesmo lugar. É importante a gente dizer isso, porque infelizmente a gente está fazendo esse vídeo em 2022, depois da pandemia de Covid-19, as pessoas pensam que tanto faz participar da missa presencialmente ou participar da missa tanto na televisão ou na internet. Não é que tanto faz. A missa ela é participada presencialmente. Todos se reúnem no mesmo lugar. Claro que aquelas circunstâncias se compreende que as pessoas não podiam ir na Santa Missa. Então se compreende, claro. Deus sabe tudo. Mas se a gente tem condições de ir à missa, a gente deve ir à missa. Porque todos se reúnem no mesmo lugar, encabeçados sempre pelo próprio Cristo. Como em toda ação litúrgica, é Cristo o principal ator da celebração eucarística e de qualquer celebração litúrgica. Então, Cristo está representado, sobretudo, no sacerdote, no povo fiel também, que representa o corpo de Cristo, no sacerdote, que representa o Cristo cabeça, que encabeça a celebração. E, portanto, é ele, o sacerdote, presbítero ou bispo, que preside a Assembleia, que toma a palavra depois das leituras para explicar o sentido da Escritura, que toma as oferendas, que dá graças na oração eucarística. É importante a gente saber disso, porque em partes que são próprias do sacerdote é muito comum que nós vejamos as pessoas leigas, os leigos, que não são sacerdotes, proferindo as orações próprias dos sacerdotes. Eu lembro que um padre que eu conheci sempre gostava de comparar a ação litúrgica a uma grande orquestra. Então, numa orquestra, cada instrumento desempenha uma função. E ali, fazendo a sua função, todos podem entoar juntos uma sinfonia muito bonita que a todos nós nos apraz. De modo análogo, a gente pode falar sobre a celebração litúrgica também. Cada pessoa
tomando a parte que lhe cabe na celebração eucarística, participa, celebra junto, né, a Eucaristia, dando assim graças ao Pai, que pela ressurreição de Cristo nos deu uma vida nova, e por aquele mistério que nós estamos celebrando no altar, fomos libertos do pecado e da morte. Então, todos têm sua parte na celebração eucarística. O padre, rezando as partes que lhe cabem, a Assembleia, rezando as partes que lhe cabem, o leitor, lendo bem, né, fazendo uma leitura limpa, clara, o grupo que está cantando a missa, cantando corretamente a liturgia, de modo a explicitar melhor o mistério que se está celebrando. Então, todos têm sua parte ativa na celebração, nos diz o Catecismo. Cada um a seu modo. Isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente pensa que celebrar, ter a parte ativa na celebração, melhor dizendo, é fazer alguma coisa. Quando muitas vezes o silêncio é uma parte ativa na celebração, uma parte necessária, que a gente precisa observar. A gente às vezes quer encher a missa de coisas para as pessoas participarem, mas a gente está impedindo, na verdade, que apareça o essencial. A liturgia é muito simples e nisso está a sua beleza. Depois que todos se reúnem, nós temos os ritos iniciais e a liturgia da palavra, que, como diz São Justino naquele trecho que nós lemos juntos na semana passada, na liturgia da palavra se leem as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Ora, é exatamente isso que nós vemos nas nossas missas. Nós lemos ou os escritos dos profetas, os livros do Antigo Testamento, os escritos da lei, os que estão lá no Pentateuco. Enfim, nós temos a riqueza, toda a riqueza do Antigo Testamento à nossa disposição ao longo do ano litúrgico. E aí, diz São Justino, leem-se os escritos dos profetas e as memórias dos apóstolos. Nós também vemos, antes do Evangelho, os textos do Novo Testamento, os textos dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, mas também do apóstolo Pedro, João, Tiago, Judas, enfim. E vemos, obviamente, o mais importante na liturgia da palavra, a leitura do Evangelho, em que nós ouvimos precisamente aquilo que Cristo disse e falou. E depois da leitura dos escritos, nós temos a homilia, que é uma parte integrante da liturgia da palavra, em que o presidente da celebração ou outro ministro ordenado que esteja na celebração vai explicar o sentido da Escritura, vai fazer uma reflexão junto com a comunidade sobre a palavra de Deus que foi lida. É importante dizer isso. A homilia é função dos ministros ordenados. Então, quem é que faz a homilia? Quem faz a homilia é o diácono, o presbítero ou o bispo. Então, jamais um leigo pode fazer homilia na celebração da Santa Missa. Então, depois da homilia, nós temos as preces, as intercessões, como diz também São Justino no escrito que nós lemos semana passada. E é importante a gente ver que a presença das preces nas reuniões dos cristãos está documentada já nos próprios livros do Novo Testamento. Quando São Paulo diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade. Depois das preces, nós temos a liturgia eucarística, que começa justamente com a apresentação das oferendas.
aquela parte que nós também chamamos de ofertório, em que são trazidos ao altar pão e vinho e um pouco de água para ser misturada no vinho. E todos são tomados pelo sacerdote para que ele bendiga a Deus pelos dons da criação e aqueles dons que se vão tornar corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É também um costume muito antigo que remonta ao tempo dos apóstolos o fato de que se faz durante a apresentação das oferendas uma pequena coleta. Diz o catecismo: desde os inícios os cristãos levam, com o pão e o vinho, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. E São Justino, naquele escrito que nós lemos semana passada, diz que os que possuem bens em abundância e o desejam, dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe é entregue àquele que preside. Este socorre os órfãos e as viúvas, e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e os imigrantes. Uma palavra, ele socorre todos os necessitados. Então, nós vemos que aquele costume que nós temos de fazer a coleta, seja com um valor, né, monetário, ou seja, como a igreja fala, sobretudo na Quinta-feira Santa, para que se faça uma oferenda com donativos, alimentos ou outras coisas para socorrer os mais pobres, né? Então, esse costume é muito antigo e remonta ao próprio tempo de São Justino, a era antiga, por que não dizer, apostólica. Depois do ofertório, depois da oração sobre as oferendas, obviamente, então começa a oração eucarística, a anáfora, em que nós damos a ação de graças ao Pai. A oração eucarística Eucaristia significa justamente ação de graças, como nós já vimos. Então a oração eucarística é essa oração de ação de graças que toda a igreja faz, presidida pelo sacerdote. É isso que é importante dizer. A oração eucarística é função do sacerdote, porque ali ele está agindo na pessoa de Cristo cabeça. Não é como já existiram, infelizmente, alguns abusos em que se colocavam pessoas que não eram sacerdotes para proferir a oração eucarística. Isso daí é completamente errado e litúrgica e teologicamente equivocado, né? Então, a oração eucarística começa com um prefácio, em que a igreja rende graças ao Pai por Cristo, no Espírito. E sempre no prefácio se introduz de alguma forma a liturgia daquele dia. Então, quando é o prefácio da festa de algum apóstolo, se tem o prefácio dos apóstolos próprio, em que o próprio texto apresenta a importância dos apóstolos para a constituição da igreja. Ou então, se é uma festa da Virgem Maria, se fala lá sobre a importância da Virgem Maria na história da salvação, etc. Então, depois do prefácio vem o Sanctus, em que, junto com os anjos e os santos, todos nós cantamos ao Deus 3 vezes santo, mostrando que a sua glória enche toda a terra. Depois do santo, entra-se propriamente no texto da oração eucarística. E toda oração eucarística tem sempre uma epiclese, que é quando se pede ao Pai que envie o Espírito Santo sobre os dons para que se tornem corpo e sangue de Cristo, e sobre os comungantes, sobre aqueles que vão receber o corpo e sangue de Cristo, para que, reunidos pelo Espírito Santo, formem um só corpo e um só Espírito. Tem a epiclese, tem o relato da instituição, em que nós temos um relato próprio, aquele momento em que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia,
Também, nesse momento, nós chamamos de consagração, porque é justamente no relato da instituição, diz o Catecismo da Igreja Católica, que a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz, uma vez por todas. Então, toda vez que o padre, ali no relato da instituição, profere as palavras de Cristo, nós temos ali o grande milagre da transubstanciação, que nós falaremos mais tarde nas próximas formações. Também vemos sempre na oração eucarística a anamnese, em que a Igreja faz memória da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E depois as intercessões, em que se pede pela Igreja, pelo Papa, pelo Bispo, pelos que estão vivos e pelos já falecidos. E termina-se a oração eucarística com a doxologia, ou seja, aquele discurso de glória ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo na unidade do Espírito Santo. Aqui o povo responde com um solene amém. Esse amém que já está testemunhado, como nós vimos na aula passada, no próprio escrito de São Justino, no ano 155. Então, depois da oração eucarística, temos o momento da comunhão, que é precedida pela oração do Senhor. Sempre a gente reza o Pai Nosso na missa. E pela fração do pão. Quando nós estamos rezando aquela ladainha do Cordeiro de Deus, o pão é fracionado para depois ser distribuído aos que vão comungar e receberão o corpo e sangue de Cristo para serem transformados assim naquele que eles recebem. Nós vemos assim a riqueza, a beleza e a importância da Eucaristia e de participarmos bem, conscientes da celebração litúrgica. Então eu espero que essa formação tenha lhe ajudado, sobretudo na próxima missa você está mais atento às partes da missa, né? Opa, todas se reúnem, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Então a gente vê assim como as ações do próprio Cristo ao instituir a Eucaristia são repetidas, são imitadas pela Igreja, que torna presente ao longo da história, torna atual o sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o seu like ou algum comentário de algum aspecto que chamou sua atenção nessa formação, e até a próxima formação.